Hello, my students. Good morning, good afternoon, or good evening if you are watching my class outside of the normal classroom schedule. Eu sou o professor Fábio e a gente está com uma aula de inglês dessa vez um pouquinho diferente, porque normalmente vocês me veem aqui ensinando gramática. Hoje eu vou ensinar algo que é um pouquinho mais difícil, que se chama pronúncia. E por que eu vou ensinar pronúncia para vocês? Vocês devem ter visto no vídeo, nós vamos falar sobre minimal pair, eu vou explicar um pouco sobre esse conceito, mas vamos entender um pouquinho de por que é importante saber os sons do inglês. Uma das coisas que muita gente tem dificuldade quando está começando a aprender inglês, sobretudo inglês falado, é como pronunciar as palavras. Isso acontece muito, mas muito mesmo, porque há determinados sons que não temos em português. O som do TH, por exemplo, o TH, é um dos mais trabalhosos. Em uma das aulas eu vou explicar, inclusive, alguns macetes para a gente falar sobre isso. Em segundo lugar, existe uma coisa no inglês que é palavras que se um pequeno som só que muda, você pode mudar de uma palavra para outra completamente. Por exemplo, head, red e rat. Então eu tenho cabeça, no caso de head, red, vermelho, e rat, que eu tenho rato. Para quem conhece inglês, para quem já sabe falar bem inglês, para quem ouve bem principalmente, não é problemático isso. Mas para quem ainda não está acostumado, para quem não escuta bem ainda, conhecer esses sons é bastante importante, ajuda muito. Para você, de repente, não acontecer, nem já aconteceu comigo, de uma vez eu falar a palavra who e a outra pessoa me entender horse. E parece que é tão distante, que é o who é o quem e horse, que é cavalo. Mas dá, porque são palavras com proximidade fonética muito grande. E nas aulas que eu vou pegar dessa série, chamada de Minimal Pairs, eu vou abordar esses chamados pares mínimos. São sons do inglês que confundem, esses aqui são sons mais básicos. Depois, em outras aulas, quando a gente já tiver passado pelos sons mais básicos, eu vou mostrar alguns assim um pouco mais treta, sobretudo aqueles tipo do TH, eu acho que é um dos mais difíceis para a gente. Então, vamos começar nossa aula. Spoon e sugar. Essas duas letras, essas duas palavras, spoon, sugar, têm o mesmo som para nós, só que em inglês elas são bem diferentes. E, inclusive, vocês vão descobrir já já como que o minimal pair delas é bastante traiçoeiro. Então, vamos lá. Primeiro, o que é minimal pair? A gente vai ver minimal pair um pouco mais para o final da aula. Minimal pair é palavra que a gente, se fosse em português, a gente pronunciaria da mesma maneira. Quer dizer, falaria da mesma forma, seria a mesma palavra. Que nem, por exemplo, em português não tem diferença se eu falar porta ou porta. Isso a gente chama de diferença de pronúncia. É a mesma coisa de quando você tem os sotaques, não que no inglês também não vai ter. Mas o minimal pair é um pouco mais complicado pelo seguinte. Você altera o som mínimo de uma palavra, um sonzinho só que muda, e você troca a palavra inteira. Então, isso são os minimal pairs. Então, nós vamos começar hoje com dois sons que eu considero assim, bastante difíceis. Então, nós temos o spoon, que é o U. Spoon. Então, vocês devem ter escutado spoon. Então, spoon quer dizer colher. Este U com esses dois pontos é como a gente representa o som. Você não precisa se preocupar de lembrar como que se escreve esse som. É importante que você saiba que ele existe. Spoon, esse U, ele é falado um pouco mais alongado. Então, a gente diz que o U, mas eu até ia passar para frente, mas deixa eu falar, esse U, ele é um pouco mais alongado. Então, para ajudar vocês, olha como que eu falo spoon. Olha a posição aqui da minha boca. Spoon. Note que meus lábios dão uma leve arredondadinha para poder falar e eu alongo, eu faço spoon. É assim que a gente pronuncia.
essa coisa de você ver os lábios, a posição da língua, é que não vai dar para ver como que tá a minha língua aqui, mas a gente deixa ele um pouquinho mais para baixo na boca e arredonda os lábios, porque é onde a gente modula os sons de vogais. Nessas primeiras aulas sobre minimal pairs, eu vou abordar muito som de vogal, que é onde a gente tem um pouco mais de trabalho. Então, então, spo, certo? Então é assim que a gente pronuncia. Aí vamos voltar lá para a aula. Agora eu vou mostrar para vocês algumas palavras eu vou pronunciar uma vez, eu vou tocar um áudio, porque para tudo isso daqui eu arrumei alguns áudios que são próximos de falantes nativos, então para vocês poderem comparar como eu falo, e alguns sons eu erro, inclusive, não sai tão perfeito assim, e por isso que eu trouxe alguns sons para ter o contraponto, de vocês poderem comparar. Então, vamos lá. Nós temos aqui uma dica que pode ajudar vocês. Só que eu tomaria um pouquinho de cuidado com o seguinte. Não é porque a palavra tem o, o e, u, eu e ew, que necessariamente ele tem esse u alongado. Vocês vão descobrir algumas que mudam isso. Mas já é uma dica. E normalmente a sílaba mais que você pronuncia com mais ênfase, a stressed, ela acaba sendo essa. Então temos wood, food. Então madeira, comida. Que é o enough, couple. Oe, shoe, soup. Na verdade, eu acabei deixando o ou aqui do soup, não sei porquê. Era para ter colocado uma outra palavra aí, acabei esquecendo de trocar aqui. O que é só o aqui. Truth, brutal. Então, truth, note que é o TH, diquinha para vocês. Coloque a linguinha no meio dos dentes quando eu falar o T, que você chega muito próximo do som. Eu, blue, clue. Então nós temos aqui azul, dica. E outras palavras, bastante, casal, sapato, sopa, verdade, brutal. E aí nós temos o EW, brew, shoe. Então nós temos aqui fermentar, uma fermentação, e chew, que é mascar. Veja que chew, chew. SH e CH são fonemas diferentes no inglês, também entre minimal pair. Aliás, shoe e shoe são coisas que pegam um pouquinho, mas não pelo som. O som da vogal é o mesmo. O que muda é que o SH e o CH não são exatamente iguais. Ou pelo menos não deveriam soar exatamente iguais. Então vamos ouvir o áudio, vou tocar uma vez para vocês poderem comparar. Wood, food, enough, couple. Shoe, soup. Truth, brutal. Lure, clue. Brew, chew. Vamos ouvir de novo, lá para a gente poder tirar a prova. Wood, food, enough, couple. Shoe, soup. Truth, brutal. Lure, clue. Brew, chew. Então acho que agora vocês conseguiram. A minha dica é: pause o vídeo agora, volte um pouquinho, escute esse tempinho, esse frame, e repita essas palavras: wood, food, enough, couple, shoe, soup, truth, brutal, blue, clue, brew, shoe. Right? Vamos para o próximo então, que essa aqui é a primeira dica, já ajuda a gente bastante. Às vezes, você, quando tem o E ou o EW, você pronuncia como you, está acrescentando um I de som. Então não é U alongado, é you. Music, new. Isso pode acontecer. Como você vai prever isso? Você não vai. Esse é o grande problema. Em inglês, inclusive new e new são coisas diferentes. Se você fala new e new, você diz coisas diferentes e também entra nessa questão do alongado e não alongado. Então, music, new, música, novo. E assim que você pode dizer music. Ou você pode falar music, também é aceitável.
Mas music é mais comum, e new. Então vamos ouvir uma vez. Music, new. Mais uma vez para vocês ouvirem, uma segunda vez e prestar atenção. Music, new. Agora, outras palavras que também rolam, esse som de U. E aqui depois eu vou explicar algumas particularidades, sobretudo na primeira palavra. O to, fruit, juice. Eu vou tocar uma vez para vocês ouvirem e explicar uma particularidade aqui. Então vamos lá. To, fruit, juice. E aí temos com relação ao to. Aqui você tem algumas formas que são aceitáveis de pronúncia do to. Falar to, com esse U alongado, seria a pronúncia perfeita. The perfect accent of to, em inglês. To, 22, seria o ideal. Porém, nem sempre as pessoas conseguem falar isso e há variações. Eu já ouvi outras formas também desse número sendo dito. Você pode falar to, não tem problema nenhum. É aceitável. O to mais alongadinho é mais comum. Ou melhor, fruit. Percebe que esse i desaparece, não fala fruit. Muita gente acha que esse i você pronuncia tudo. O inglês tem uma particularidade nessa coisa dos sons que a gente também tem no português, mas o nosso no português é um pouco mais previsível nesse sentido. Você tem mais letras do que sons numa palavra. Pega em to, por exemplo. Em to, você tem 3 letras e 2 sons. Fruit, esse I não é pronunciado, ele é o que a gente chamaria de mudo, é voiceless. Juice, você não fala juice. Aliás, em propaganda, como aquelas propagandas de eletrodomésticos, deixa eu voltar aqui um pouquinho para mim. Uma coisa que é muito frequente é a gente falar de juicer, né? O juicer valita. É uma pronúncia portuguesada que para propaganda funciona. Em inglês a gente fala juicer. A juicer, a valita juicer. Então repita comigo. Two juicers. E assim a gente vai pegando essas pronúncias. Eu sei que é um pouquinho difícil. Acredita em mim, eu sei que não é fácil, eu sei que dá um pouquinho de trabalho, mas eu boto fé em vocês. Vamos voltar então lá para o nosso PowerPoint e ver mais algumas diquinhas de som. Vamos lá. Agora o U, sugar. Este U aí, eu não lembro qual é a letra grega que isso aqui representa, ele é o U curto. A gente chama de short U. Aquele U com os 2 pontinhos é o long U, esse é o short U. Então, sugar. Então, escutar uma vez. Sugar, Então você não fala sugar, fala sugar. Vamos ouvir de novo para tirar a teima. sugar, Percebem? Sugar. Você fala uma vez só. E é bem curtinho o som. E aí, aqui também tem algumas particularidades. Vocês vão perceber que onde a gente tinha um som alongado, algumas palavras vão ser mais curtas. Por quê? Porque vão ser. Por exemplo, full. Full e não full. Full é cheio, full é tolo. Book. Food. Wood. Então você não alonga o som. Food. Book. Full. Wood. Note que em wood, no caso, você não tem o som do O aqui. Você vai direto para o wood. Não wood, como você pode dizer, não foot, como algumas vezes a gente vê em alguns cursos, alguns livros. Foot, então fala futebol. No caso dos britânicos, o resto do mundo. Ou o americano vai chamar de soccer, mas enfim. Book, full. Full, book, foot, wood. Ouviram bem? Vamos mais uma vez para fixar esses sons. E mais uma vez eu digo, quando a gente chega aqui nesses tips, eu sugiro que você escute, pare um pouquinho e volte
para tentar pronunciar isso. E no caso, eu nem mostrei, na verdade, deixa eu até voltar aqui. Como a gente pronuncia o U? Se o U eu dou essa arredondada no lábio, se eu faço isso, o essa arredondada ela é um pouquinho menor. Então, olha só, o U alongado e U. Então, food, sugar. Diferente de quando eu falo, por exemplo, a palavra fruit. Fruit, sugar, fruit, sugar. Perceba a posição dos meus lábios, porque é isso que vai dar a diferença do som de fruit e sugar. Ok? E isso daqui é questão de você treinar um pouquinho que você consegue. Esse não é dos sons mais difíceis. Só é difícil às vezes vocês perceberem. Então, vamos lá. Então, voltando aqui. Foe, book, foot, wood. Então, vamos prosseguir. E agora eu vou deixar para vocês aqui um pequeno exercício. Ele é bem simples, ele é bem tranquilo. Eu vou colocar algumas palavras, eu vou botar para tocar uma vez. E eu quero que você escolha, ou que você pense aí, de onde você estiver assistindo, qual palavra você está ouvindo, qual palavra você escuta. Então, bora lá, vamos colocar aqui. Qual é a palavra que você escuta? Vou tocar essa aqui 3 vezes. Então vamos lá. fuel, 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 Então, qual que é a palavra? fuel, Vamos ver aqui. Palavra fuel. Ok? Conseguiram perceber? Vamos de novo. Vamos ouvir essa palavra novamente. fuel, Agora vamos ouvir essa daqui. full, Segunda vez. full, Terceira. full, Qual você acha que é a palavra agora? Vamos conferir. Então a palavra full. Então, full. Lembrando que isso aqui é com o alongado, então full, full. Às vezes você pode falar full também, é uma pronúncia possível, mas full, full. Então você alonga um pouquinho esse som. Vamos para a próxima. full, Vamos escutar essa palavra aqui entre pull e pull. full, Vamos escutar uma segunda vez. full, Vamos escutar uma terceira. E, pull, que é puxar. Agora vamos para a próxima. full, Vamos escutar aqui uma vez. pull, 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 Qual palavra você acha que é? Vai ser a primeira ou vai ser a segunda? pull, Vamos verificar aqui. Palavra pull. Então aqui é um som mais curtinho, aqui é o som mais alongado do U. pull, Agora vamos ver, vai ser food ou foot. Lembrando que aqui nós temos um probleminha. As duas palavras têm 2 Os. Lembrando que food é o U alongado e foot é o U curto. Então vamos ouvir aqui. foot, 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 Qual será que é a palavra? Gente, já conseguiram pensar qual a palavra que é? Palavra foot, que é a palavra pé. foot, Ok? Então vamos para a próxima. Qual será que é a palavra agora? Vamos ouvir uma vez. food, Uma segunda food, e uma terceira. food, Vai ser a palavra food, que é comida. Vamos ouvir mais uma vez? food, Agora isso daqui eu acho interessantíssima, porque se esses áudios estivessem um pouquinho mais rápidos, vocês não conseguiriam notar a diferença. Então, root e rude, root e root.
Ok? Vamos lá. rude, Uma segunda Rude. vez. Uma terceira Rude. vez. rude, Qual das duas palavras vocês acham que é? Então, vamos ver. Rude, que é rude, mal educado. E vamos para a Rude. última. Mas antes de mais nada, escutar aqui. E vamos para uma última palavra. rude, 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 E vai ser qual palavra mesmo? Palavra rude. Então, assim, classe. Eu acho que isso daqui é suficiente para vocês começarem a praticar o U e U. Não é um fonema difícil, mas é um fonema que pode gerar alguns probleminhas com algumas poucas palavras. Por exemplo, look, de olhar, e luck, pessoa, que é com U, L-U-K-E. Look, look. Então a gente vai treinando isso. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida fique à vontade para me perguntarem e nos vemos na próxima aula.